Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Morre no Restauração jovem queimada pelo companheiro em Bimirim. Ladrões assaltam e matam empresário a tiros em Caruaru. Jovem assassinado a bala em Caetés. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 3 de maio de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco, nas últimas 24 horas, 6 assassinatos. Foram 6 homicídios registrados de ontem para hoje, todos registrados no interior. Este ano, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 1.496 homicídios, 1.496 assassinatos em Pernambuco este ano, sendo 875 no interior e 621 no Grande Recife. A polícia prendeu ontem o elemento identificado como Josenildo, residente no sítio Lajedo dos Linos, zona rural de Águas Belas, suspeito de assassinar a golpes de faca peixeira antes de ontem o próprio irmão Marcenildo Soares Bezerra, que tinha 37 anos de idade. Josenildo, o suspeito, foi encaminhado à delegacia de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante. O ex-presidiário por roubo e homicídio Tárcio Castro de Lima Nunes, com 39 anos de idade, residente na rua São Salvador 541 em São Caetano, no interior do estado, foi assassinado pertinho da residência dele com vários disparos de arma de fogo, num crime praticado por 2 homens que fugiram a motocicleta. A motivação do crime é desconhecida e o corpo da vítima, do ex-presidiário Tárcio Castro de Lima Nunes, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O ex-presidiário, também por roubo e homicídio, José Pitácio Trindade Neto, homem com 45 anos, residente no sítio Serrote Agudo, zona rural de Pimirim, foi assassinado com tiros de grosso calibre pertinho da residência dele, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Francisco Elias Nascimento, com 47 anos de idade, conhecido pelo apelido de Cheque, residente na rua Joaquim de Sá Parente, no bairro do Planalto, em Salgueiro, no Agreste do estado, foi assassinado a pauladas durante um barulho numa festa. 4 elementos quebraram ele no pau, bateram nele até a morte e ainda deixaram uma outra pessoa ferida. O corpo de Francisco Elias Nascimento, Jeque, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Anderson Cleito Espírito Santo, um rapaz com 27 anos de idade, residente em Toritama, no Agreste do estado, morreu afogado numa barragem do loteamento Antão, lá em Toritama. Anderson Cleiton Espírito Santo ainda chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Luiz Galdino de Aguiar, um homem com aproximadamente 60 anos de idade, residente na rua 21 de Abril, no bairro de Afogados, pertinho da feira de Afogados. Ele encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Está internado aqui no HR e os familiares devem procurar o serviço social aqui da Restauração. Portanto, os familiares de Luiz Galdino de Aguiar, um homem com aproximadamente 60 anos, residente na rua 21 de Abril, pertinho da Feira em Afogados, devem procurar o serviço social aqui do Hospital da Restauração. Olha, minha gente, uma caminhonete C10 prata de placa KIP 7511 foi tomada de assalto. Esse fato aconteceu pertinho da sede do IPA, em Itambé, no interior do estado. O carro, caminhonete S10 prata de placa KIP 7511, pertence ao senhor Pereira, que está fazendo o apelo. Alguém tiver notícia do paradeiro do carro dele, informaram pelo telefone 96 37 89 20, 9637 89 20, que será gratificado. Aniversariantes de hoje, está aniversariando hoje, é o meu netinho, Arthur Felipe, está completando hoje 4 aninhos, filho do meu filho Douglas Felipe, de Rosemary Mary. Portanto,
Eu e a Vânia, minha esposa, nós vamos organizar essa festa mais tarde para o nosso netinho Arthur Felipe, completando hoje 4 aninhos. Vamos agora saber detalhes do sepultamento da criança morta por espancamento em Jaboatão dos Guararapes. Quem traz as informações é a repórter Juliana Oliveira. Foi sepultado na manhã desta quarta-feira no cemitério da Saudade, em Jaboatão, o corpo do bebê de 1 ano e 7 meses, Pablo Henrique Maciel da Silva, que foi vítima de espancamento na última segunda-feira. Pablo foi espancado brutalmente e faleceu minutos depois de dar entrada no Hospital Otávio de Freitas, no Recife. O laudo do IML apontou como causa da morte politraumatismo. De acordo com a polícia, o suspeito do crime foi identificado como Alan Davidson Cardoso. Ele é companheiro da tia do menino, com quem morava há 7 meses no bairro do Sancho. Segundo os vizinhos da mãe biológica de Pablo, o suspeito é um homem agressivo e costumava bater na mulher. Na última segunda-feira, ele aproveitou que estava só com o bebê e o agrediu com pancadas na cabeça e no corpo. A mãe do menino, Rosimere Maciel, acompanhou o velório. Bastante abalada e amparada pela família, ela desabafou sobre o caso. Tinha desconfiança que ela fazia nada com ele. Nós nunca percebemos nada que ela falava, fazia nada maldade com ele. O errado tudo na história é ele, que ele fez isso com meu filho. E eu quero justiça pela vida do meu filho. Que meu filho não tinha nada a ver, meu filho era uma criança. Muito ciumento com ela. E tava com o ciúme do meu filho com ela. Alan Davidson foi preso em flagrante na estação Coqueiral, quando tentava fugir. Ele passará por audiência de custódia no Fórum Joana Bezerra nesta tarde. Amigos irão acompanhar a decisão da justiça. Ele era alegre, divertido, sorria, até chamava ele de Pablo, ainda brincava, Pablo do Arrocha. Eu brincava muito com ele era muito divertido quando ele vinha pra cá. Não tem pra que isso, fazer isso com essa criança não. A gente quer justiça, a gente tem que botar um monstro desse na cadeia, porque isso não pode ficar assim, não pode ficar impune. É a voz da gente que vai botar ele na cadeia. A polícia investiga o caso como homicídio. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Ladrões assaltam e matam empresário a tiros em Caruaru. Morre no restauração jovem queimada pelo companheiro em Bimirim. Jovem assassinado a bala em Caetés. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Vamos voltar ao caso do cadeirante que foi assassinado a tiros na praia em Boa Viagem. Detalhes com a repórter Kimberly Neri. A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de Nilton Davi Monteiro de Lima, de 44 anos, assassinado na última terça-feira na orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife. A vítima é cadeirante e foi morta a tiros perto da barraca do Pezão, um dos trechos mais movimentados da praia, local que costumava frequentar todo final de semana. Ele aproveitava o feriado do Dia do Trabalhador com amigos. O socorro foi registrado por imagens de celular que mostram o momento em que o paraplégico ensanguentado na cadeira de rodas é ajudado pelos colegas e empurrado até o próprio carro onde morreu. A praia estava lotada. De acordo com a polícia, Nilton Davi, conhecido como Carioca, morava em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do estado. Testemunhas contam que 2 homens chegaram em uma moto e estacionaram próximo à barraca. O garupa, que estava de capacete vermelho, se aproximou da vítima e efetuou 3 disparos. Depois, o assassino voltou para a moto e fugiu em direção à rua José Brandão, no bairro de Boa Viagem. De acordo com a polícia, o cadeirante era agiota e trabalhava com a compra e venda de carros. Para a delegada Eliane Caldas, o homicídio pode estar relacionado aos altos juros dos empréstimos correspondidos a essa atividade. O que nós podemos saber apenas que pode ter levado a esse crime pode ser o fato de ele ser agiota, né? Disse que ele lidava com somas grandes, né? Isso aí, só depois é que a gente vai ver realmente se foi essa motivação. A polícia vai analisar as câmeras de monitoramento da via para identificar os criminosos. Ainda de acordo com a corporação, Nilton ficou paraplégico após ter sofrido um atentado há 12 anos em Piedade por conta da agiotagem. Na época, o crime foi encomendado por um corretor de imóveis que devia R$200 mil ao cadeirante. Ele contratou 2
policiais militares por meio do advogado dele. Todos os envolvidos foram condenados pela justiça, menos um dos PMs que morreu antes do julgamento. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, Newton também respondia a um processo de homicídio qualificado de 2014. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Durante as últimas 24 horas foram registrados 10 assaltos a ônibus, 10 coletivos alvos dos marginais. Por volta de 1h40 da tarde de ontem, após a saída do TI Júnior Bezerra, pertinho da ACD, o ônibus da Caxangá foi alvo dos marginais. Só os passageiros roubados e o coletivo fazia a linha TI Xambá Júnior Bezerra. Por volta das 3h20 da tarde, na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, o ônibus da Borborema assaltado fazia a linha TIP com Dira Boa Vista, só os passageiros roubados. Por volta das 6h40 da noite, foi na Soltava em Prazeres que o ônibus da São Judas Tadeu foi assaltado. Ele fazia a linha Coab Cajueiro Seco, e ainda na Soltava, um pouco mais tarde, já por volta das 7h20 da noite, outro ônibus da empresa São Judas Tadeu, este da linha Cabo Cajueiro Seco, foi assaltado. Esse assalto foi cometido por 2 elementos. Eles assaltaram os 2 coletivos da São Judas Tadeu. Por volta das 9h30 da manhã de ontem, na PE 15, no bairro dos Butrins de Olinda, um ônibus do BRT, linha Pelópida Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, foi o alvo dos marginais. Por volta das 7h30 da noite, na segunda perimetral metropolitana, pertinho do bar da Acerola, ônibus da Globo, linha PE 15, afogados, assaltados, só os passageiros roubados. Por volta das 9h40 da noite, foi na PE 22 em Paulista que o ônibus da empresa Itamaracá foi assaltado por 3 elementos. O coletivo fazia a linha Pau Amarelo Pelópida Silveira. Por volta das 6h40 da noite, na comunidade Burra Nua, no sítio Novo em Olinda, o ônibus da Caxangá foi assaltado, fazia a linha TI Xambá Príncipe. Isso foi por volta das 6h40 da noite. E por volta das 7h30, no mesmo local, comunidade Burra Nua, lá no sítio Novo, outro ônibus da Caxangá, mesma linha TI Xambá Príncipe, foi alvo dos marginais. Os passageiros também dançaram. Por volta das 9h da manhã de ontem, foi na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão em Olinda, que o alvo foi um ônibus do BRT, que fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, de ontem para hoje, foram registrados 10 assaltos a coletivos, 10 ônibus assaltados nas 24 horas. 17 registros já feitos neste mês de maio, e durante todo o ano, do dia 1º de janeiro até este momento, foram registrados em Pernambuco 895 assaltos a coletivos. O Endel da Silva, um jovem de 25 anos, residente no povoado Quatro Bocas, em Angelino, no agreste do estado, ele foi alvejado a tiros, espingarda 12, num atentado de autoria e motivos não informados. Atingido no braço, o Endel da Silva foi levado para o hospital local. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, gesseiro, cujo nome não foi informado, ele foi agredido a bala na rua Mário Melo, no centro, em Bom Conselho, no agreste do estado, num atentado de autoria e motivos desconhecidos, e ele foi socorrido no hospital local. Maria Betânia Araújo Silva, residente na rua Montebello 164, no Vasco da Gama. Ela foi agredida, levou uns socos no rosto e ninguém informou quem a agrediu nem os motivos. Maria Betânia Araújo Silva foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Erinaldo Damião da Rocha, residente na rua Lupécia Virgínio de Melo, no bairro do Cajá, em Carpina, foi trazido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. O estudante Jorge Roberto da Silva Santos, o jovem com 22 anos de idade, residente na rua Padre Diogo Rodrigues, no bairro do Barro, ele foi agredido a bala. Ele estava seguindo para a escola, estava a caminho da escola, e na rua Germano Guilherme, no Barro, pertinho da estação do metrô, um elemento meteu bala nele, na cabeça dele, e roubou o celular. Foi uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. O estudante Jorge Roberto da Silva Santos foi levado para o Hospital Otávio de Freitas do Sancho, e de lá foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Lourenço da Silva, um jovem com 20 anos de idade, residente na rua Jurandir Melo Freire, bairro Mandacaru, em Ferreiros, no interior do estado,
ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado praticado por homens num carro prata, um veículo não identificado. Vitor Lourenço da Silva foi atingido no peito, levado para o hospital lá de Ferreiros e em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração jovem queimada pelo companheiro em Bimirim. A jovem Josefa Maciera Leite Silva, com 20 anos de idade, residente na travessa da rua José Vieira, no município de Bimirim, no sertão do estado, ela teve o corpo queimado pelo ex-companheiro dela. Isso aconteceu no dia 26 do mês passado. O ex-companheiro dela, Mariosman da Conceição Ferreira, de 24 anos, ele não aceitando o fim do relacionamento, danou fogo na mulher, só que ela agarrou-se com ele e ele também ficou queimado. Teve cerca de 40% do corpo queimado e os dois foram trazidos na madrugada do mesmo dia 26 aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. E ontem a jovem Josefa Maciera Leite Silva acabou morrendo, não resistiu à gravidade, faleceu e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O ex-companheiro dela, Mariosman, está internado ainda aqui no HR e encontra-se custodiado. Ladrões assaltam e matam empresário a tiros em Caruaru. Petrônio Alves da Silva Neto, um rapaz de 36 anos de idade, empresário, residente no sítio Serra Verde, em Caruaru, no agreste do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por homens que roubaram os pertences dele, dando indício de que teria sido crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Petrônio Alves da Silva Neto era irmão do vereador de Altinho, Silvio Dias. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. E atenção! Jovem assassinado a tiros de revólver em Caeté. Pedro Henrique da Silva Melo, jovem com 23 anos de idade, residente na rua José Adelino Dantas, número 25, em Caetés, no agreste do estado. Ele teve a residência dele invadida. 2 homens encapuzados chegaram na frente da casa dele numa motocicleta. Os caras, se passando por policiais, gritaram pelo nome dele. A mãe dele inocentemente abriu a porta, daí os caras agrediram a mãe do rapaz com coroelas na cabeça, foram até o quarto onde ele estava dormindo e daí o mataram com vários tiros. Executaram o jovem Pedro Henrique da Silva Melo, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.